Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 17 de março. Nós estamos na segunda semana da Quaresma e o texto do Evangelho de hoje é Lucas 16, de 19 a 31. O pobre Lázaro e o rico esbanjador. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós podemos dividir esse texto longo do Evangelho de hoje em 3 pequenos blocos. Primeiro, os versículos 19 a 21. Aqui o evangelista São Lucas faz a apresentação do rico com 3 características. É um homem rico, ele usa roupas finas e esplêndidas e faz festas maravilhosas. A característica do rico não tem nome. Antigamente, esta passagem da Escritura era conhecida como o rico é pulão. A palavra é pulão significa exatamente esbanjador. Ele não tem nome, é caracterizado por um uso estranho e anticristão do dinheiro, dos bens materiais. É um esbanjador. Depois vem a apresentação do pobre. Ele é pobre, ele é chamado de Lázaro, e a palavra Lázaro vem de 2 palavras hebraicas, El-Ezer. El significa Deus, Ezer significa ajuda, socorro. Lázaro, portanto, é Deus é minha ajuda, Deus é o meu socorro. Se diz que Lázaro está cheio de feridas, está no chão mendigando à porta da casa do rico, e os cachorros, que são animais impuros, vêm lamber as suas feridas. Estes são os versículos 19 a 21, a caracterização do rico, opulento e esbanjador, e a caracterização de Lázaro. O segundo bloco, versículos 22 a 26. Aqui o acento é a pessoa do rico.
O pobre morreu, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A compreensão de escatologia, nesse momento, é esta. Depois da morte, Lázaro, de algum modo, participa do mistério da vida, porque Abraão está vivo. Os anjos são seres espirituais vivos. E Lázaro é levado pelos anjos para o ambiente, para a companhia de Abraão. Para dizer, ele permanece vivo. Obviamente é uma vida espiritual, marcada pelo convívio com os anjos, com Abraão, Isaac e Jacó. O rico também morreu. A única frase que se diz é: ele foi enterrado. Ponto. Nada mais. Percebam que Lucas vai pontuando devagarinho a diferença entre Lázaro e aquele rico esbanjador. E o rico enterrado vive tormentos assustadores. E ele suplica a Abraão que melhore a condição dele, refresque a sua língua, nem que seja com uma gota de água. Pai, tem piedade de mim. Pede a Lázaro para molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua. Eu sofro demais nestas chamas. Percebam que já há uma compreensão de um castigo eterno, de uma condenação eterna, e o castigo é pintado como chamas. Isso não tem absolutamente nada de literalidade, é um modo simbólico de se pintar essa vida marcada pela dor, pelo sofrimento e pelo castigo. Quando ele reclama com Abraão, Abraão diz: olha, recebestes os dons em vida e Lázaro só recebeu males. Agora ele é consolado e tu és atormentado. Contudo, ainda há algo a mais. Existe um abismo entre nós e vós. Não há como passar de um lado para o outro. Então percebam que Lucas está pintando o quadro, Jesus está pintando o quadro para dizer: as nossas opções em vida têm consequências de eternidade. Mas aqui o acento é a pessoa do rico. Versículos 27 a 31. Agora o acento são os irmãos do rico, a família. Manda Lázaro à casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos, para que ele vá lá preveni-los. A resposta de Jesus é cortante e bela. Eles têm Moisés e os profetas, isto é, eles têm as sagradas escrituras do Antigo Testamento. Que os escutem. O rico pretende coisas mirabolantes, fantasticoides. Ora, se um dos mortos for lá e admoestá-los, adverti-los, certamente eles se converterão. Jesus responde mais uma vez de modo cortante: ora, se eles não se converterem ouvindo Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, mesmo assim eles não acreditarão. Portanto, o esquema é este, versículos 19 e 20, a apresentação de Lázaro, a apresentação do rico esbanjador. Versículos 22 a 26, o castigo do rico e o pedido pessoal dele para aliviar os seus sofrimentos. E, finalmente, os versículos 27 a 31, aparece aí os irmãos, um pedido pelos seus irmãos que estão também levando uma vida desenfreada. O que nós poderíamos dizer, sintetizando um pouco esse texto? Primeiro, há claramente um modelo econômico seguido por aquele homem rico, festas esplêndidas e roupas maravilhosas, sempre opulento e esbanjador. E esse modelo econômico de opulência e de desperdício gera mendigos. Desperdício, esbanjador é a característica do rico. Qual é a consequência? Uma sociedade fragmentada, cheia de mendigos, de pobres, de despossuídos, fruto e consequência desse modelo econômico. Nossa pergunta, então, o que significa viver bem? O que significa eubiosia? O
o que significa ter uma vida integrada pessoalmente, viver do fruto do seu trabalho, ter os bens materiais adequados, sem opulência, sem esbanjar, para viver com dignidade e com responsabilidade social. Outro elemento que nós poderíamos dizer: as consequências dos nossos atos. A liberdade tem um preço. As consequências dos nossos atos devem ser assumidas por nós. Aquele homem rico é, na verdade, vítima do seu egoísmo. Ele esqueceu do irmão. Quando alguém resolve estabelecer um modelo de vida, um estilo de vida baseado na soberba e na riqueza, claramente tem o coração endurecido. E aí surge o elemento da justiça de Deus. Obviamente, não há mecanicismo determinista no texto, como se a pobreza e o sofrimento de Lázaro fosse necessário para que ele herdasse a vida eterna. Não se trata disso. Deus não quer a miséria e o sofrimento dos seus filhos. Deus quer que todos os seus filhos vivam com dignidade. Portanto, não há essa relação de mecanicismo, porque Lázaro sofreu, viveu mendicando, era pobre, agora ele participará da herança eterna no céu. Não é assim. Lázaro vive na humildade e o seu coração confia unicamente no Senhor. É por isso que a orientação de Jesus é: escutem Moisés e os profetas. Nós diríamos, em perspectiva cristã, escutemos a palavra de Deus. Escutemos aquilo que Deus nos quer falar por meio da Sagrada Escritura. Vamos então ler a palavra de Deus nesse período especial de Quaresma, ouvi-la, guardá-la no coração, meditá-la e viver verdadeiramente desta palavra, com todas as fragilidades e pecados que nós carregamos. Guardemos então essa palavra da Escritura para tomarmos decisões na liberdade, pela vida, pela solidariedade, pela empatia, pela superação de todo o egoísmo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.